Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira maravilhosa que Deus nos deu para contemplar esse dia maravilhoso. Um dia abençoado, graças a Deus. Está todo mundo aí confortável? Estão gostando? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos aqui só fazer mais uns ajustes aqui. Isso. Pronto. Tudo certo. O áudio está legal aí, tá? O volume, a altura. Então está tudo sob controle. Então vamos lá. Então, antes de nós começarmos, vamos aqui falar o tema da nossa pregação de hoje, né? Da nossa live abençoada de todas as sextas-feiras. Estamos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo lugar, pelo Facebook e também logo após a transmissão no Facebook, pedida para o YouTube, logo após a gravação aqui no Facebook. Aí nos assistindo, nos acompanhando. A internet está um pouco caindo aqui, eu não sei o que está acontecendo com essa bênção, mas vamos lá. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Então, a graça e a paz aí a todos os nossos irmãos aí que têm nos acompanhado, têm aí contribuído para o crescimento do Evangelho da graça de Cristo, que o Espírito Santo de Deus continue aí enchendo vocês de todo amor, de toda graça, de toda alegria, e que cada dia vocês venham crescer em espírito e em verdade, amém? Então sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados aí pelo Ministério Nova Sião, que está aqui nesse mesmo local aí, onde vocês sempre nos veem aí através do meu Facebook, José dos Santos Ferreira Santos, amém? Então, você que ainda não é nosso amigo, nosso irmão aí no meu Facebook, faça a sua solicitação de amizade, mande e nós vamos chegar aí até você também na sua casa, em nome de Jesus, amém? Através da transmissão pelo Facebook, por enquanto, até que todos se vacinem, para que assim também alguns de vocês nos visitem e assim nós possamos também fazer as nossas viagens. Graças a Deus. Então, para a gente orarmos aqui a Deus, o tema da nossa live de hoje é o caminho da religião e o caminho da graça. Amém? Nós vamos aprender um pouco qual o caminho que era a religião, né? O religioso, e qual o caminho trilhar o cristão. Graças a Deus. Então, vamos aqui orar, vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, maravilhoso, que tudo pode, que tudo vê, que tem feito de cada um de nós maravilhas nesta terra, e tem nos dado a tua graça, tem derramado sobre nós o teu Espírito maravilhoso, pois tu és justo, perfeito e fiel é o Senhor nas nossas vidas. Encha-nos da tua maravilhosa presença, do teu poder maravilhoso, pois tu és perfeito, justo e fiel. E que o Senhor nesta noite, ó Deus, de sexta-feira, 23 de julho, que o Senhor enche a cada uma das pessoas que nos assiste, que nos vê, que tem nos acompanhado, encha da tua graça, do teu Espírito maravilhoso, pois tu és bendito, tu és justo e tu és perfeito. Continua por momentos difíceis. Assim seja, para a honra e glória do nosso Cristo ressuscitado. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos lá, vamos entender aqui, vamos falar um pouco
a respeito da religião e a respeito do caminho, né, da graça, o caminho da religião e o caminho da graça. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, nos dê o entendimento, graças a Deus. Então, abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 30. Amém? Livro de Lucas, né? Livro histórico, onde conta aí a história de Jesus de Nazaré, não é verdade? Então, abre aí a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos ler aqui Lucas 10, 30. Nós vamos ler até o 34. Amém? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. 31. Aconteceu está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Graças a Deus. Deus seja louvado. Amém? Então nós vimos aqui o entendimento, né? Vamos entender aqui esta passagem onde Jesus conta, né, esta parábola, onde se encontra no livro de Lucas capítulo 10, no versículo 30 ao 34. Muitos já conhecem dessa história, né? Mas o que eu quero trazer o entendimento de vocês, que muitas vezes nós nos deparamos com situações como essa. E muitas das vezes o que mais acontece é isso. Você vê alguém sofrendo, vê alguém passando ali necessidade ou ferido. Ainda tem pessoas que realmente têm ainda o coração bom e outras que não fazem conta. E tem pessoas que chegam ali, apenas olham e faz descaso do acontecido. O religioso aqui, né, que passava, eram os sacerdotes, né, e os levitas, ali, o levita, né, do templo. O que acontecia? Eles vendo aquele homem ali, né, ao chão, ferido por salteadores, o que é que acontece? Eles não ajudaram, viram aquele homem ferido, mas porém, eles deixaram de ajudar. E hoje, nós temos no meio, né, da humanidade, pessoas altamente religiosas, que preferem viver sofrendo, preferem viver dentro de um lugar, né, preso às coisas, e aí o que acontece? Aprende a cuidar só do material, que o espírito voluntário para Deus não tem. Pensa, essa pessoa está fazendo algo para Deus, mas porém ela está fazendo o agrado do homem, como fazia estes antigos aqui, né? Os sacerdotes faziam e os levitas também, né? Então nós temos que
andar em Cristo Jesus de bom grado, de bom coração. Para quê? Para que num momento como esse, você possa chegar e ver alguém ferido, alguém passando necessidade, ou até você mesmo passa necessidade, passa privação. Você, em vez de se apegar com Deus, você xinga, você se desfaz, não está nem aí, faz de conta que aquela pessoa, para você, tanto faz viver como morrer, é a mesma coisa. Só que Deus, ele não se aborrece com quem faz o bem, ele se aborrece com quem pratica o que é ruim. Então você está plantando para colher mais tarde. É por isso que as coisas sobrevêm sobre as nossas vidas e nós não sabemos por que aconteceu isso. Por que é que eu estou passando esta necessidade? Por que é que eu estou passando esta privação na minha vida? Mas a pessoa não faz uma análise, não olha para dentro de si, não olha para trás e diz: eu errei, eu estou passando isso porque no futuro, antes, no passado, eu plantei e agora chegou o momento de eu colher e eu não quero passar por isso. E aí termina se frustrando, termina adoecendo, porque justamente por causa do coração rancoroso, como tinha aqui também este sacerdote que passava ali naquele caminho e vendo a pessoa ao chão, ele, em vez de ter ajudado, o que acontece? Ele passou de lado. Da mesma forma fez o levita, viu a pessoa ali doente, ferido, em vez de ajudar, o que acontece? Ele também desviou o caminho. Mas aí passou um bom homem, né? Passou um bom homem de coração puro, passou ali um gentil, né? Um samaritano, né? Cuidou das feridas daquele rapaz. Pegou ele, deu ali comida, levou para um local onde ele pudesse ser cuidado melhor. Para quê? Para quando aquele homem tivesse forças, ele pudesse voltar a fazer suas atividades. Mas, porém, muitas vezes, tem pessoas que é impedido de fazer o que é bem. Por quê? Porque ela se acha melhor, porque pensa que só serve algo só se for para ela e para os outros nada. Só que não é assim a vida. Deus, ele cuida de cada um de nós sem acepção. Ele não quer saber se aquela pessoa é ruim ou se aquela pessoa é boa. Ele trata todos de igual para igual. Por quê? Porque ele olha para nós e nos vê como espírito. Amém? Ele não vê o homem como carne, ele vê como espírito. Amém? Ainda aí no livro de Lucas, né? Olha só, ainda no livro de Lucas, capítulo 10, você está aí no 10, volta lá no versículo 25, por favor. Amém? Para a gente entender aqui a parábola, né? O que Jesus estava passando daqueles homens. Olha só, olha o que diz aqui o 25, Lucas 10, 25, diz: certa ocasião, um perito na lei, escute, lembrar aqui para você o tema, amém? O caminho da religião e o caminho da graça. Nós vamos chegar daqui a pouco. Olha só o 25, olha aqui o trecho da mensagem, como ele diz: certa ocasião, um perito na lei, um homem, né, culto, um conhecedor ali, bastante atento às coisas da lei, olha o que acontecia. Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhes perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta ele fez: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Um religioso. E o religioso não é assim? Uma pessoa religiosa não é desse jeito? Ele está preocupado com a vida eterna, com a salvação.
Só que nós já temos isso em nós. Cristo já nos deu a salvação. Não tem essa de eu ficar buscando a minha salvação em Cristo. Eu tenho que procurar viver bem nesta terra da melhor forma possível, para que eu adquira aqui nesta terra paz, amor, longanimidade, para que assim eu possa viver melhor possível, da melhor forma que Deus nos coloca para viver. Amém? Ele fazendo essa pergunta, e olha o que Jesus responde. O que está escrito na lei? Jesus faz essa pergunta ao homem: o que é que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Está vendo? Ame o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, e o próximo semelhantemente como a si mesmo. Mas sabe o que acontece, irmão, nas nossas vidas? Nós queremos amar a Deus, mas não queremos amar ao próximo. Amém? Muitas vezes nos frustramos com os irmãos, muitas vezes nos chateamos uns com os outros, mas é preciso sim amar. É preciso que haja em nós o amor. Não podemos ser hipócritas, nós temos que ser bem uns com os outros. Temos que andar ali em gratidão e agradecimento a Deus. Em vez de a gente escarnecer ou falar mal do irmão, a gente ajuda. Amém? Mas como eu estou dizendo, tem muitos casos de irmãos, eu digo irmãos em Cristo, amém? Que procuram viver da pior forma possível. Não gosta do outro irmão, diz que ama a Deus, está dentro ali, né, de um ambiente chamado igreja, mas com o coração cheio de mágoa, de rancor, um religioso ali de mão cheia, que não abre mão não. Eu amo sim a Deus, que é um Deus de todo o meu coração. Deus para mim é tudo. Mas porém, o próximo faz descaso, e Deus não se agrada disso. Amém? E ele ainda diz mais, que aquele que diz que ama a Deus e odeia ao seu irmão, esse faz-se mentiroso. E é verdade. Se você não consegue amar ao teu próximo, então você não ama a Deus. Você é um mentiroso. Não tem como você amar a Deus e odiar ao seu irmão. Eu não suporto ver a cara de fulano nem a cara de ciclano. Deus, ele não vai se agradar. E é por isso que muitas vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas, porque nós vivemos, muitos, né? Eu digo eu na forma de se expressar, mas muitos vivem dessa forma, com muito ódio no coração, sem amor, não consegue perdoar, não consegue amar ao próximo, e ainda se engana dizendo que ama a Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa, né? Graças a Deus que Ele tem misericórdia de cada um de nós. O versículo 28, Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isto e verás. Por quê? Ele disse: mestre, uma pergunta eu te faço: por que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus respondera para ele: o que diz a lei? E ele foi: a lei diz, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: pronto, disseste bem, então vai e faz isto. Mas muitos irmãos vivem, né? São religiosos até demais, que ele não consegue, irmão. Ele não consegue amar, não consegue cumprir. No coração da pessoa só tem mágoa, só tem rancor, só tem maldade. Amém? Só quer ver o próximo mal, só quer ver o próximo com o coração ali aflito, só quer ver o
prestar atenção. Se não prestar atenção, se perde. Amém? Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Está vendo? Como é o religioso? Ele fez aquela pergunta, um conhecedor, terrível da lei, fez a pergunta interrogando ali a Jesus. Jesus respondeu para ele e agora ele pergunta: quem é o meu próximo? Está vendo? É desse jeito, irmão, que acontece que a vida de muitos estão derrotados por causa disso, porque ele só se vê a si mesmo. Aquela pessoa que está do teu lado necessitado, precisando de algo, você faz descaso, não vê. Prefere que os olhos se coloquem uma venda para que não consiga enxergar. Amém? Olha, ele pergunta: quem é o meu próximo? E respondeu o 30. Olha, Jesus respondeu para ele. E disse Jesus, o 30, que nós lemos aqui, para continuar. E olha o que Jesus respondeu para ele. Contou essa parábola, Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Ao 31. Aconteceu, Jesus contando para ele, Aconteceu de estar descendo pelo mesmo caminho um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou. Mas um samaritano aqui, a gente podemos colocar na classificação de uma pessoa com misericórdia, teve misericórdia do seu próximo e lhes ajudou. Amém? Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, misericórdia dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Será que nós temos feito isso? Será que muitos têm cuidado do seu próximo? Ou faz descaso, como fez aqui o sacerdote religioso e o levita, porque tocava no templo, se sentiu lá em cima, o orgulho, como muitas pessoas são. O orgulho toma de conta de uma forma que você não consegue enxergar o seu próximo. Para você, tanto faz aquela pessoa viver bem, como aquela pessoa estar mal. Para você é a mesma coisa. Então, nós não podemos deixar levar-nos por este caminho, porque aí o que acontece? Você só vai sofrer, você só vai ter na sua vida perca e nunca ganho. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, por favor. Agora nós vamos entrar no ministério, no caminho da graça de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24, por favor. Quem encontrou, diga graças a Deus, e quem não encontrou vai ouvir da mesma forma. Amém? Não te preocupes, pois sem a graça de Deus você não pode viver. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24. Olha só a diferença do religioso para o cristão, para aquele que vive em graça. Olha só, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
fez uma pergunta, né? Vocês não sabem que todos aqueles que estão em um estádio disputando qualquer tipo de modalidade de jogos, não só tem um vencedor, não só tem um campeão? Sim, é verdade. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ao 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, qual logo parece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura. O Evangelho da graça aqui já é totalmente diferente. Amém? Lá, muitos daqueles religiosos se preparam para quê? Para que os títulos, os dons, só quem tem é falando aos coríntios, ele diz, olha, por acaso não sabe vós que aquele que estão no estádio, que correm atrás de algo, eles não estão lá, todos fazem a mesma coisa, mas porém só um leva ao prêmio? O atleta não se prepara para chegar ali à premiação final? Da mesma forma, é nós em Cristo Jesus. Amém? É por isso que eu estou te dando essa preparação aqui no teu espírito, para que você entenda que o que é lei e o que é graça. Hoje, nós não precisamos, correr, fazer algo para simbolizar sua fé, para dizer que você tem fé, para dizer que você é algo ou é alguém. Não. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. A graça de Deus já nos basta, é suficiente. Como está escrito, contentai-vos com o que tem. E é dessa forma que nós temos que fazer. Nós temos que nos contentar com o que Deus nos dá. Amém? Graças a Deus. O 26, ele diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Está vendo? Depois do corpo ter sido esmurrado, para quê? Para tirar de si o orgulho, para tirar de si ali a dureza do coração, o ódio, o rancor, a mágoa. Mais tarde, ele diz o quê? Para que ele não seja reprovado. E é assim que Deus nos faz. E quantos não tem aí, por aí afora, que Deus o reprova? Por que reprova? Porque a pessoa é tomada só para destruição, só para ver os outros mal. Nunca quer ver o próximo, o irmão bem, só quer ver o irmão mal, só quer ver o irmão ali em contendas. E Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele não dá crédito, ele nem dá trela para isso, como tem muitos, por aí afora, que faz oração a Deus pedindo a Deus algo. E pede de tudo. Outros fazem até campanha, fazem votos pedindo algo a Deus. Mas Deus, ele não trabalha dessa forma. Amém? Deus, ele sabe de que nós temos a necessidade e ele supre a necessidade de cada um de nós. É por isso que ele diz: olha, vós pedis e ainda pedis mal. E pedis, sabe para quê? Para gastar nos seus próprios desígnios. É por isso que quando nós formos pedir algo para Deus, nós temos que ter o cuidado. Porque o que nós pedimos, muitas vezes pode até se concretizar. Mas, porém, as consequências virão. Por quê? Porque você está pedindo da maneira errada. Você tem que falar com Deus e agradecendo pelo que Ele lhe deu. Se contentar com o que temos. Não crescer em si a soberba
em querer ter, sempre mais querer, e daqui a pouco nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? Gálatas, agora no capítulo, amém? Gálatas no capítulo 2, livro de Gálatas, amém? Esse é o caminho da graça agora. Nós passamos lá pelo caminho da religião, né? Mostramos a vocês como é que vive o religioso. O religioso é aquele que acredita em tudo, amém? O religioso, ele acredita em tudo que se ouve. O cristão é diferente. O cristão crê nas promessas que Deus nos deu, amém? O cristão, ele vive plenamente abençoado com todas as sortes de bênção, vive em perfeita harmonia de vida e sem temor do mal. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que vive o cristão. Graças a Deus. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 6, essa é a diferença, amém? Daqueles que vivem em graça e dos religiosos. Olha só o Evangelho da Graça que diz aqui o capítulo 2, no versículo 6 do livro de Gálatas. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Está vendo? Isso aqui era uma conversa do apóstolo Paulo, ele falando aqui aos Gálatas, que quando recebeu, ali do Espírito, quando ele recebeu o Evangelho da graça de Deus no Espírito, ele disse que não foi consultar homem, nem carne, nem sangue, nem foi consultar nenhum daqueles que já eram apóstolos antes de mim, antes dele, para ser mais claro, ele disse que não foi consultar a nenhum. Pelo contrário, ele disse que continuou pregando o Evangelho, amém? E ele disse que aqueles que podiam acrescentar algo a ele, que ele achava que eles poderiam lhe passar algo interessante, pelo contrário, não me passaram foi nada. Para eles era simplesmente estranho o que o apóstolo estava comentando, amém? Abre aí a tua Bíblia, vamos voltar lá na lei, vamos voltar lá nos religiosos, aqui, para você ver, Lucas, agora Marcos, amém? Marcos capítulo 11, amém? Marcos, no capítulo 11, versículo 12. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Olha só, as palavras aqui de Jesus. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Versículo 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então lhes disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos, ouvindo-no dizer isto, olha só que interessante. Jesus aqui, depois de ter passado ali, por Betânia,
voltando ali à cidade de Jerusalém, chegou em um local e ali ele sentiu a necessidade de se alimentar. E ele logo avistou uma figueira, porém muito formosa. Amém? Só que não havia frutos nela. E Jesus, na sua sabedoria, amém, foi ali e disse: olha, como tu não tem frutos, então ninguém nunca mais comerá um fruto de ti. Imediatamente os seus discípulos, que com ele andavam, ficaram atentos ao que Jesus dissera àquela figueira. E logo adiante a história vai dizer que na volta de Jesus eles encontraram, e dizia a história que ele disse: mestre, um dos discípulos virou para Jesus e disse: mestre, a figueira a qual tu amaldiçoou secou. E muitas vezes, irmão, o religioso, ele é dessa forma. Ele acredita desse jeito. Não, mas tem que ser dessa forma. Jesus amaldiçoou ali aquela figueira e ela não deu mais fruto. Por que ela não deu mais fruto? Por que aquela figueira não tinha fruto? E muita gente passa por essa mensagem, irmão, e faz vista grossa. Diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque isso? Não. Jesus estava com fome. E qual é a reação de uma pessoa com fome? É ele se inflamar, é sentir no seu coração ali ira. Você está com a necessidade ali de se alimentar, você chega em um certo local, não tem o que você comer, a tendência que você vem é se irar. Mas porém, será que a figueira era má? Não. Simplesmente ela estava com bastante folha e não tinha fruto. Por quê? Porque não era tempo de figos. Não era tempo daquela fruta, dar o seu fruto. Por isso que Jesus, com fome, Jesus foi lá e disse aquela palavra que jamais ninguém comeria fruto dela de novo. Por quê? Porque certamente chegou o tempo determinado daquela fruta. É o Criador, irmão, ele que criou tudo. E muitas vezes, irmão, eu quero chegar com essa palavra da figueira. Que muitas vezes, irmão, tem pessoas que o coração está assim, seco, de ódio, seco de mágoa, de rancor. Muito religioso e principalmente aqueles irmãos que estão dentro das igrejas, Que a igreja, eu digo igreja em 4 paredes, mas a igreja de Cristo somos nós, são vidas. É cada um de nós. Quem tem de irmão com o coração angustiado, passando necessidade, momentos difíceis na vida, por quê? Porque está igual aquela figueira. Por fora, só beleza, maravilha, só vive arrumado, só vive bem vistosa, bem vestido, mas porém, por dentro, aquela pessoa está terrivelmente magoada, terrivelmente horrorizada, vivendo ali, se alimentando da raiva, do rancor. E Deus, ele não se agrada disso. Deus não gosta. É por isso que nós temos o dever, irmão. Isso, nós viemos a essa terra para isso, foi para amar uns aos outros. E o que menos as pessoas fazem é isso. Tem muita gente, irmão, que prefere ver o seu irmão morto, prefere ver o seu amigo ali, o seu próximo destruído. Mas, porém, ajudar que é bom, o coração ali para levantar, fazer com que aquela pessoa cresça. E vamos, já que você está magoado, vamos crescer junto, me perdoe. Eu te disse algo que machucou você. Mas eu estou na minha razão, estou certo. Se eu estiver certo, jamais eu vou pedir perdão. Pelo contrário, eu aprendi assim. E quanto mais eu tenho a certeza, eu já faço a questão para evitar o problema. Eu chego naquela pessoa e digo: irmãos, meu amigo, eu sei que eu errei, você está na razão, eu errei, mas me perdoe, isso não vai acontecer mais. Mas tem muita gente que é totalmente diferente, que se dane, que eu quero que aquela pessoa se exploda, morra.
E Deus, Ele não olha para nós desse jeito. Nós temos que ter em nós o amor. Tem sim um momento de você se irar, sentir raiva, mas porém que aquela raiva, o sol, como está escrito, não se põe sobre ela. Porque se o sol se pôr sobre aquela raiva que você está daquela pessoa, você chega ao ponto de adoecer com aquilo, de ódio. E você termina tendo ali na sua carne, sofrendo até um infarto. Amém? Diga misericórdia. Romanos capítulo 2. Amém? Romanos capítulo 2, no versículo 28. A diferença, nós estávamos na lei, né? Vendo aqui a parábola de Jesus, né? Da figueira. E olha só, Romanos capítulo 2. Amém? Romanos capítulo 2, no versículo 20. Quem não encontrou, vai ouvir do mesmo jeito. Olha só, o religioso, ele acha que só quem está salvo é ele. E olha só a resposta de Deus para aqueles que se sentem, né, que tem o rei na barriga, que acha que o Deus dele é melhor do que qualquer outro Deus. Olha só a resposta aí. Olha o que dizia aqui o apóstolo. Quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão, a que é meramente exterior e física. Aí o 29 ele diz: não é judeu, é quem o é interiormente, e circuncisão é a pé. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei, escrita para estes o louvor. Está vendo? Circuncisão. Aqui nós estamos falando dos pactos. Por quê? O judeu achava que por eles ter sido circuncidados, eles se achavam melhor do que qualquer outro homem que vivesse ali nas redondezas, se sentiam o dono. Por quê? Porque eram circuncidados. Só que não era dessa forma. E o apóstolo Paulo dizendo aqui aos romanos: olha, o verdadeiro judeu não é aquele que vive na circuncisão, ou que vive ou que cumpre algo da lei. O verdadeiro judeu é aquele que tem o quê? O Espírito em seu coração. É onde nós vivemos pelo Espírito. Amém? Hoje nós vivemos em Espírito e verdade. Hoje não existe essa que anjos vêm aqui nessa terra falar com alguém para que dizer algo ou recado que Deus mandou por intermédio de alguém, de maneira nenhuma. Amém? Hoje quem fala conosco diretamente é o Espírito Santo de Deus. Não, mas eu tive um sonho, e nesse sonho Deus me revelava que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Sinto muito, desculpe até as palavras, mas uma pessoa dessa é um tremendo mentiroso e sacana, que gosta de sacanear com a vida dos outros, e gosta de enganar as pessoas. Não, mas Deus me revelou em sonho. Deus não trabalha através de sonhos. Amém? Deus, ele trabalha no Espírito. Amém? O Espírito de Deus é quem nós age, e é Ele que prepara tudo. Quando nós estamos aqui conversando, Deus já tem preparado o dia de amanhã que virá, abençoado com toda sorte de bênção na vida de cada um de nós. Diga glória a Deus. E para nós encerrar aqui, ainda no livro de Romanos, agora no capítulo 12, amém? Romanos capítulo 12, no versículo 9. Amém? Nós vamos ler até o 12. Romanos 12. Amém? Olha só. Está vendo? Aqui é para aqueles irmãos que se acham, né?
que pensam que sabe de tudo e esquece de amar. E olha só como é totalmente diferente do que muitos acham e muitos pensam. Olha só, presta atenção para você nunca mais esquecer dessa palavra. Você que diz por aí que ama, que anda dizendo que ama, eu amo fulano, eu amo cicrano. Tenha cuidado, porque você que diz que ama, se você não amar, vamos ler. O amor deve ser sincero. Está vendo? Quando eu digo para o próximo, para o meu irmão que eu amo ele, eu não posso dizer simplesmente da boca para fora, meu irmão, eu te amo. Por quê? Porque lá na frente, um dia que chegar o atrito entre você e aquela pessoa, o amor que você tem por ela vai acabar. Aí me diga, isso é amor? Não. Isso aí é o quê? Falsidade do coração, ou falsidade ideológica. Você criou em si uma ideia que ama aquela pessoa e na primeira oportunidade você diz, acabou. Eu te amo. Não existe. Porque sabe por que eu lhe digo para você que não existe você dizer que ama alguém e de repente o amor acabou, mas você não pode deixar de amar. Por quê? Eu falo isso, irmão, não é no sentido de marido e mulher, não. É o amor para com o próximo. Eu não posso deixar de amar nenhum de vocês porque eu tive uma desavença. O que é que eu faço? Me contrariei com aquela pessoa ou ofendi aquela pessoa. Meu amor por ela tem que permanecer. Eu tenho que voltar lá e pedir àquela pessoa perdão e fazer com que aquilo não aconteça mais. Mas tem muitos que dizem que ama. Não, eu amo. Mas aquela pessoa lá na casa dela e eu na minha. Se ela passar na minha frente aqui na minha calçada, para mim tanto faz. Se ela morresse, para mim era melhor. Aí Jesus olha para você e diz: e eu? E eu que sofri tudo? E eu que padeci aquela morte de cruz, fui abandonado por todos. Aqueles que diziam que me amavam, que andavam comigo, me abandonaram. E aí, o que eu digo? E Jesus disse o quê? Pai, tenha misericórdia deles, porque eu amo a todos eles. Perdoe que eles não sabem o que é que estão fazendo. E sabe o que é que nós fazemos, os seres humanos aqui nessa terra? Este mundo mal, onde muitos ficam procurando, né, defeito, procurando alguém para acusar, e muitas vezes acham aonde? Diz o que não, mas foi o diabo, foi por causa do diabo que eu fiz isso. Você fez e você praticou aquele ato, aquela maldade. Amém? Então, continuando a leitura, o amor deve ser sincero. Odeiam porque é mal. Apeguem-se ao que é bom. Está vendo? Olha o 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Está vendo? Me diga, meu irmão, é pouco no mundo hoje, é por isso que o nosso mundo, eu não digo só o Brasil, em geral, está nessa desgraça toda, amém? Por causa de quê? O povo mesmo, que não tem mais amor. As pessoas, irmão, só querem amar aqueles, o próximo que as pessoas querem amar é aqueles que estão dentro da família. Não, mas meu irmão, sim. Ah, meu irmão eu amo. Agora, fulano e cicrano, que se dane para lá. Errado. Se você, do mesmo tanto que eu amo a minha mulher, em espírito, eu tenho que amar o meu próximo do mesmo jeito. O amor, irmão, não tem nada a ver com a vida conjugal a dois. Aquilo dali, o sentimento que você tem a sua esposa, ao seu marido, aquilo não é amor. Aquilo é uma afeição, um sentimento que você tem por aquela pessoa. Você chega ao ponto de gostar tanto daquela pessoa que você até professa a palavra eu te amo. Amém? Mas o amor verdadeiramente é esse, é que na hora da precisão, na hora da angústia, você chegar junto. Aí você vai saber se realmente você ama o seu próximo ou não. Mas que amor é esse? Que você ama hoje e amanhã já acabou. Não, para mim acabou.
eu não quero nem que fulano fale comigo. Se ele vir me falar alguma coisa, eu vou virar a cara, vou virar as costas, para mim acabou, eu não quero mais nem saber dessa pessoa. E Jesus diz para você o seguinte: hipócritas, malditos, odiosos, por que vós odeias uns aos outros? Está vendo? É por isso que o nosso mundo, né, o mundo em geral, está aí destruído. Muita gente fazendo todo tipo de maldade. Por quê? Por causa que o amor, irmão, não tem. As pessoas, são muitos poucos que têm amor dentro de si e têm misericórdia para com os outros. Tem pessoas que é tão amarga, irmão, que ela consegue também amargar o próximo, deixar o próximo também constrangido, triste, com o coração ali apertado. Por quê? Que para você não magoar e não falar também da mesma altura que aquela pessoa está falando com você, ou colocar aquela pessoa no mesmo nível dela, você termina se constrangendo e ali você até adoece, fica triste. Então, para que isso não aconteça, o que é que você faz? Perdoa. É melhor você perdoar do que você ficar com aquela ira. Amém? Versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. É aí que eu quero ver. Está vendo? O que é ser paciente na tribulação? É o que eu terminei de falar aqui agora. Você diz que ama, mas no primeiro momento que você tem uma discussão com aquela pessoa, com seu irmão, com seu próximo, você começa a dizer: eu não queria nem ter te conhecido, você não vale isso, você não vale aquilo, você não vale uma moeda de cruzeiro antigo. E cadê? É aí onde você olha para aquela pessoa e diz: gente, mas fulano dizia gostar tanto de mim, na primeira oportunidade que ele teve, olha o que ele me fez, olha o que ele me pregou. Por que fulano foi tão falso comigo? Por que você não se abriu com aquela pessoa e chegou e falou a verdade? Por que você foi mentir? E muitas vezes, irmão, termina entrando em contenda por causa disso, porque você está mentindo, não pode haver mentira. Amém? Por isso que temos que ser pacientes na tribulação. Eu passo muitas vezes, eu digo à minha pessoa, tem coisa que eu passo que eu nem comento com ninguém. Por quê? Porque eu tenho sido paciente. Eu tenho me colocado na posição de cristão e saber esperar o momento certo. Não é que eu não tenha precisão, não é que eu não tenha necessidade na minha vida, porque todos vamos ter precisão, todos vão ter ali a necessidade. Mas você tem que ser paciente e esperar o momento certo, se contentar com o que você tem no momento. Não precisa que você cresça os seus olhos em ter dinheiro, a avareza em si, porque quanto mais você ficar pensando em ganhar dinheiro, ser avarento, você vai só diminuindo, ficando para trás. Por quê? Porque você está pedindo para gastar nos seus próprios desígnios. Se você pensasse em ganhar uma quantia grande em dinheiro, dizer eu vou ajudar o próximo, eu vou ajudar alguém que precise, era totalmente diferente. Mas o que é que a gente vê? Muitos que jogam, né? Até eu já joguei, muitos até hoje que jogam em jogos de azar, a primeira coisa que ele diz é isso: se eu ganhar nesse jogo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ele não diz: se eu ganhar nesse jogo, eu vou chegar no abrigo onde tem os velhinhos, vou chegar numa instituição onde tem um monte de drogado, vou chegar num local, no hospital do câncer, onde tem muitas pessoas querendo viver e vou ajudar. Ele diz: não, eu vou comprar uma casa. Pois é, tá vendo? Eu vou fazer uma casa, vou comprar uma roça, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e o próximo lá sofrendo. Até pessoas mesmo, perto, lugar próximo a você, parentes seus sofrendo, e você pensando em si. Porque é assim o ser humano, irmão, ele não pensa no outro. Eu digo a você com toda certeza:
o ser humano, são poucos aqueles que ele pensa no próximo. Ele só pensa em si. Porque eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para meu filho, eu vou fazer isso para minha irmã, eu vou fazer isso para minha avó, para meu pai. Mas ele diz, eu vou fazer isso por fulano. Até na hora de ajudar. Até na hora de ajudar, nós, seres humanos, somos tão terríveis que você ainda pergunta para que é que aquela pessoa quer aquela ajuda. Você sabia disso? Por quê? Porque gastar dos seus próprios desejos. E muitos pedem realmente por necessidade, por não ter. E aí onde você tem que ter os olhos espirituais para você enxergar e conseguir ver quem realmente precisa e quem realmente está pedindo para gastar nos seus próprios desígnios. Como muitas vezes eu já vi pessoas, amém? E até eu já disse isso com alguém, que muitas vezes as pessoas pensam só em comer. Em comer, em comer, em comer, em comer. E não esquece de alimentar o espírito. Não, mas se eu não tiver o que comer hoje, e o que é que eu vou dar de noite? E o que é que eu vou comer amanhã? Está vendo? Mas ele não pensa, meu Deus, eu sei que hoje eu não tenho, mas vai aparecer uma ajuda de algum lugar. Eu não sei de onde vem. O pessoal religioso tem isso, né? O pessoal religioso tem muito isso. Olha, pastor, estou passando uma necessidade, uma privação na minha casa, isso assim. E aí, o abençoado que está do outro lado, vê a tua situação, começa a pedir ajuda, e aí vai até aquela pessoa, discretamente entrega, e a pessoa diz assim: eita Deus bom, tá vendo? Deus supriu minha necessidade. Supriu a sua necessidade, porque na hora que você teve a necessidade, você foi pedir ajuda onde você estava. Mas será que muitos que supriram a sua necessidade, quando estiver passando aquela necessidade também, você chegará junto para ajudar? Que na maioria das vezes é totalmente diferente, né? Não é por isso que a palavra diz que quando a tua mão direita der algo a alguém, tu esconde a esquerda para que ela não veja o que você vê. Por que esconder a esquerda? Não é pegar a mão e esconder aqui atrás, não. Para que a mão não veja, que a mão não tem olho, não. Justamente, é você entregar aquilo dali e não esperar dele retribuição. E o que muitos querem é isso, irmão, ser recompensado. Muitos pensam na recompensa. Não, mas eu estou fazendo isso por fulano, por ciclano, mas se ele, não é possível que ele não vai me dar nada. Não é possível que eu vou fazer isso por fulano e ele não vai me dar nada. Então, meu irmão, você não está fazendo de bom grado, de coração. Você está fazendo visando lá na frente o que você vai receber. Não, espere em Cristo. Eu conto a vocês quantas e quantas vezes eu já fiz serviço, não só foi aqui não. Amém? Até mesmo quando eu trabalhava fora do trecho, quantos serviços eu não já fiz de graça para muitos irmãos. Quantas casas eu não já cobri quando estava lá fora, emadeirei mais uns colegas. E eles diziam, irmão, vou lhe pagar. Eu digo, não precisa não. A parte que você deu o almoço aí, a gente almoça todo mundo junto. Por quê? Ajudando o próximo. Mas você depender disso. Fazendo algo para quê? Para esperando a retribuição, a recompensa. É por isso, irmão, que muita gente não vai para frente. Porque está esperando receber algo de volta. Amém? E para nós encerrar, o 13. É isso mesmo? Sim. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. O 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Está vendo? Repartir o que você tem com os santos que são próximos, seus irmãos, e sejam hospitaleiros. Se você não for hospitaleiro, meu irmão, acabou. Amém? Então,
Isso que eu tenho para dizer a você hoje. Este é o caminho que nós temos que trilhar, o caminho da graça, o caminho do conhecimento do Evangelho justo e perfeito, onde você não prega para agradar homens, você prega para crescimento do Espírito, crescimento do nome de Cristo ressuscitado. Amém? Não pregamos a nós mesmos e nem para agradar homens. Eu sei que hoje o que você ouviu aqui, possa ser que você entrou num ouvido e saiu do outro. Mas não cabe a mim julgar a A ou B, ou a quem quer que seja. Quem olha para cada um de nós e que faz esta aparência é Deus. É Ele que cuida de cada um de nós. Amém? Então, está aí mais uma mensagem aí abençoada. Fiquem todos em paz em Cristo Jesus. Amém? E amanhã, a partir das 17 horas, nós vamos estar aqui louvando a Deus com alegria, com o Ministério de Louvor Nova Sião. Amém? E o nosso irmão aí, dispenseiro fiel da Palavra de Deus, Deraldino Costa. Amém? Um abraço aí, meu irmão Deraldino Costa está nos assistindo. Fica na paz aí. E amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui louvando a Deus com alegria, neste mesmo canal aí no Facebook. Amém? Então, vocês todos que nos acompanham, fiquem com Deus, que o Espírito Santo de Deus encha o coração de todos vocês de todo amor, de toda graça e de toda felicidade. E vocês que aqui estão também, um abraço, sintam-se todos abraçados em nome de Jesus e até amanhã.